quão cego eu sou. Hoje estou, by the way, de lente, mas eu sou um cara cegueta. Eu uso 6 graus de hipermetropia, o que é uma loucura, né? É uma loucura. 6 graus de hipermetropia é uma loucura. Não é mesmo? Acho que fiz 38 ontem, Ivan. Acho que fiz 38 ontem. Rapaz, como que alguém acha que fez 38 ontem, Ivan? Que loucura é essa, cara? Doideira, hein? Ó, hoje vamos falar sobre a 8ª lei de Napoleão Hill, a mais menosprezada e uma das mais importantes, e você vai concordar comigo até o final do dia hoje, né? Temos as 16 leis de Napoleão Hill e a 8ª lei é self-control. Self-control. Vocês já repararam que em inglês tudo parece que fica mais legal? Self-control, né? A definitive chief aim, the habit of saving, initiative and leadership, habit of doing more than paid for. Em português fica tudo tão mais ou menos, né? Mas ó, essa frase é self-control, ou seja, autocontrole. Eu imagino um negão falando self-control e a gente fala autocontrole, né? Então parece um negócio tão simples, tão simples assim, mas é um dos conceitos mais poderosos de Napoleão Hill e é uma das ferramentas mais poderosas disponíveis a nós, né? E hoje a gente vai discorrer um pouco sobre isso, sobre self-control, sobre autocontrole, tá? E eu vou começar com uma pequena reflexão. Imagina assim, ó, você tem um pequeno brigadeiro na sua frente. A decisão que você vai tomar perante esse brigadeiro é uma decisão que pode mudar a sua vida. Não necessariamente pelo brigadeiro em si, mas é porque do jeito que você toma a decisão com o brigadeiro, você vai tomar a mesma decisão com várias outras coisas, não é? Porque muitas vezes ou você tem ou você não tem autocontrole. Ou melhor, ou você usa ou você não usa um autocontrole, porque todos temos num certo grau. A ideia é te desenvolver isso. Então para pensar, imagina se você pudesse sair dessa live hoje e você pudesse ter o poder de acessar o autocontrole, né? E aí, dançarina? Você vem na ginga? Sabe que o pessoal tá te vendo aqui, né? Sei que não. Sabe que não, né? Você vai nessa aí, um dia eu vou te pegar nessa. Então imagina você poder sair da live de hoje sabendo que a partir de hoje você faria o que você sabe que deveria ser feito. Cara, isso aqui não mudaria a sua vida? Fala pra mim, isso mudaria a sua vida? Imagina o poder de poder ter uma congruência entre as suas ações e o que você pensa. Não seria incrível isso daqui? Então, um exemplo simples, eu tô vendo um monte de gente comentando marshmallow, o Eric falou do marshmallow aí. Cara, é porque tem um estudo antigo, bem antigo, alguém lembra de que ano que é o estudo? Que eles botavam crianças, né, para comer um marshmallow. Cara, marshmallow é uma coisa gostosa, né? É uma coisa que não é criada pela natureza, é uma coisa criada pelo homem, né? Tem tudo, é gordura, tem açúcar também, marshmallow, né, mano? Deve ter açúcar, gordura, são coisas que na natureza você não encontra. Aliás, uma das coisas que me permitiu fazer dieta na minha vida foi quando eu descobri, né, foi quando a Maíra me disse o seguinte: Thiago, na natureza não existe nada que tenha gordura e açúcar ao mesmo tempo. Então a única coisa que tem gordura e açúcar é o que veio do homem. É o que veio do homem, né? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, caramba, olha só, então temos que comer as comidas que vieram da natureza, vieram de Deus, etc, né? E aí o negócio do marshmallow é uma coisa que mexe com a criança, porque a criança, ela come um, ela quer comer outro, ela não sabe esperar. E aí eles colocaram várias crianças para comer um marshmallow e elas disseram o seguinte: antes de você comer um marshmallow, saiba disso. Se você conseguir esperar 15 minutos antes de comer esse marshmallow, eu vou te dar outro. Então você pode comer 2 marshmallows se você esperar, ou você pode comer esse marshmallow agora e ter essa sensação gostosa, gostosinha nesse momento. O que você escolhe? E adivinha só? A maioria das crianças comeram marshmallow e não conseguiram esperar 15 minutos. Logo, as crianças que conseguiram esperar 15 minutos e comeram 2 marshmallows tiveram mais sucesso na vida, porque elas foram acompanhadas ao longo da vida e percebeu-se que criaram mais patrimônio. Por causa desse pequena virada de chave aqui, que é o autocontrole. Isso aqui é um estudo de 1972, tá? Então o autocontrole é muito poderoso, pô. Você sabe disso.
Você vai numa loja, você conseguir decidir gastar ou não, né? Você conseguir investir ou não, você conseguir fazer exercício ou não, você conseguir acordar cedo ou não. Caraca, isso aqui é muito forte. Agora, parece bullshit, porque é uma coisa óbvia, todo mundo sabe, mas ninguém faz. E o sucesso, muitas vezes, é óbvio, não é mesmo? Então vamos lá para a nossa frase do dia, que hoje o negócio vai ser legal. Gostou, mano? Vocês tiram onda. Cara, só um PS aqui, né? A Cá tira onda de mim, porque quando eu vou tomar café, eu faço um barulhinho, ó. Por quê? Você acha isso tão errado assim? É muito chato. Mas não é errado. É o meu jeito de puxar, é a sucção, faz... Puxa o cafezinho, não é? Porque você não precisa puxar. Mas amor, Ele vai, ó, você pega no meu pé também, né? Olha aqui. Não é possível, mas o café é muito quente. Aí você queima a boca. Precisa dar uma puxadinha, não é mesmo? Então vamos lá. Frase do dia. Frase do dia, antes de entrarmos aqui na lei número 8, Napoleão Hill. A frase do dia é: o homem fala, o sábio ouve e o tolo discute. Não é mesmo? Então aqui em casa como que funciona? A Camila fala, eu ouço, eu não discuto, porque eu sei que isso daqui não vai me trazer nada positivo. Não é inteligente discutir com a Camila aqui em casa, não é mesmo, amor? Não é inteligente discutir com você. É melhor eu abaixar a cabeça e aceitar a realidade, não é? Porque só geraremos discussões desnecessárias. Então o homem fala, o sábio ouve e o tolo discute. A brincadeiras à parte, no seu dia a dia, especialmente no trabalho, muitas pessoas vão falar um monte de coisa o tempo todo, tá? E aqui já começa uma coisa, as pessoas falam, não seja você a falar o tempo todo. Eu, muitas vezes, estou numa posição que só eu falo, isso me deixa muito desconfortável. Por exemplo, hoje, aqui, agora, nesse desafio. Por que eu preciso dos comentários de vocês? Porque é muito chato ficar olhando pra minha cara durante 1 hora. Não sei como vocês aguentam ficar olhando pra minha cara 1 hora. Deve ter alguma coisa legal no que eu falo, mano, porque não é possível, né? Então eu gostaria de ouvir vocês, 12 mil pessoas agora às 5 da manhã. Eu gostaria de ouvir vocês, mas não dá, tá? Então qual que é o ponto? Alguém fala, o sábio ouve. O sábio ouve. Então nesse momento vocês estão numa postura de sábios, de sabedoria. Vocês estão angariando conhecimento para dentro de vocês, reflexão para dentro de vocês. E o conhecimento, segundo Napoleão Hill, é poder, não é? Então vocês estão trazendo poder para dentro de vocês. Agora, qual que é o ponto? O tolo discute o tempo todo. Então o tolo fica discutindo o tempo todo, porque o tolo ele não quer ganhar, ele não quer vencer. O tolo só quer ganhar uma discussãozinha. Ele não quer ganhar o jogo, o grande jogo. Ele quer ganhar uma discussãozinha. Cara, isso aqui é loucura. Ontem eu gravei um podcast incrível com o Roberto Justus. Foi animal esse podcast, de verdade. E o Justo, ele é uma máquina de falar. É uma máquina de falar. Cara, e ele só falava. E eu só queria ouvir mesmo. Pra que eu vou querer falar? Eu vou falar o quê? Eu já sei o que eu vou falar. Para pra pensar, gente. Eu já sei o que eu vou falar. Pra que eu vou falar, então? Eu não vou agregar nada na minha vida. Só na do outro. Logo, quanto mais eu ouvir do outro, mais eu vou crescer, mais eu vou evoluir. Não é? Então o homem fala, o sábio ouve e o tolo discute. E fica a dica para você ao longo do dia de hoje: fale menos, escute mais. Muitas vezes você vai ter grandes discussões no seu dia hoje e você não deve rebater com discussões. Muitas coisas hoje você deve ouvir, segurar, e quanto mais você segurar, mais a pessoa vai querer bater e falar mais. Você ouve, escuta, e não esqueça que temos 2 ouvidos e uma boca, tá bom? Então essa é a frase do dia de hoje. Pessoal, eu vi muita gente falando aqui sobre o treinamento. A gente abriu inscrições hoje, 5 e 6, né? Então, enfim, no final, eu não vou ficar falando aqui ao longo da live, como eu prometi para vocês. No final da live eu falo sobre o treinamento, tá bom? Mas para quem se inscreveu na lista de pré-matrícula, você já recebeu um e-mail no final aqui da live, né? Não precisa ficar desesperados e tal, não precisa sair agora da live, pode ficar tranquilo aí, no final eu falo sobre isso, tá? Vamos continuar nossa live aqui, mas para vocês saberem que abrimos as inscrições do treinamento. Vamos lá. Que foi? Você meteu um uhul? Uhul. Quero ver você no sábado junto com a gente falando uhul. Porque o bicho vai pegar.
Bom, aqui que a gente vai ver hoje. Aconselhamentos Napoleão Hill. Ah, só para saber, ó, quem já faz parte do treinamento, manda uma maçãzinha aí no chat. Tá? Quem já faz parte, manda uma maçãzinha no chat. Então, ó, o que a gente vai ver hoje? Aconselhamentos Napoleão Hill. Como o autocontrole pode destruir a sua riqueza ou patrimônio e ao mesmo tempo pode construir também a sua riqueza e o seu patrimônio. Nossa, olha esse provérbio maravilhoso aqui, ó, no Mativerso. Tem um provérbio maravilhoso. A palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. Uau! Forte, hein? Exercício para ver se vocês têm ou não têm autocontrole. Olha só. Eu vou fazer um exercício hoje para ver quem tem autocontrole. E na prática, o que fazer para ter mais autocontrole? Muitas maçãzinhas, hein, amor? Olha o Leonardo, grande Léo. Manda uma palavra de bom dia pra gente aí, meu irmão. Então vamos lá. Eu vou começar com uma história que eu ouvi ontem, cara, que é muito boa. Olha só, vou pôr até um background pra gente aqui. Essa daqui é Hitmaker. Olha só. Eu ouvi ontem isso daqui de uma pessoa, depois eu vou dar o crédito pra ela, tá? Mas basicamente a história é a seguinte, né? Eu ouvi uma história, né? De que uma americana estava passando por depressão. Presta atenção nisso. Eu vou tirar os comentários aqui. Eu vi a história que uma americana estava passando por depressão. E o nome dela é Alice, né? E a Alice está passando por depressão. A vida dela estava muito difícil, estava muito ruim. E aí, num determinado momento, ela olhou e pensou: cara, quer saber? Vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou, já que minha vida tá tão ruim, eu vou viver como uma popstar, como uma estrela de cinema, como um astro pop. E aí essa pessoa pegou a Alice e ela pegou um caderninho e começou a escrever, né? Como se fosse um roteiro de filme. Que era como poderia ser a vida, né, dessa pessoa. Ela começou a desenhar um personagem, ela decidiu se propor um desafio. Vou viver 30 dias como se fosse essa pessoa, né? Ela já não tinha nada a perder, ela escreveu 30 dias lá. O que ela vai fazer, do que ela gosta, quem ela é, quem são os amigos dela, o que ela vai fazer todos os dias, como vão ser os comportamentos dela. Ela decidiu fazer tudo isso. Ela começou a escrever tudo no caderninho. 30 dias. Como seria viver como uma popstar, tá? E aí, ela escreveu basicamente uma definição de como seria se a vida dela fosse perfeita. Como seria se a vida dela fosse perfeita? Se ela fizesse tudo que está escrito ali. E ela começou a definir uma popstar de verdade, tá? E quando ela fez isso, ela definiu coisas que ela jamais faria. Ela nunca faria essas coisas, né? Então ela começou a escrever coisas como assim: vou começar a postar stories, vou postar conteúdo, eu vou fazer academia todo dia, eu vou ler, eu vou estudar, vou começar a investir, vou começar a dar cara, vou começar a me expor a pessoas novas. Ela começou a escrever tudo isso. E ela começou a fazer isso ao longo de 30 dias. E ela começou a fazer coisas que ela jamais teria coragem de fazer. Jamais teria coragem de fazer, tá? E o que você acha que foi o resultado? O resultado foi basicamente que ela criou uma nova Alice. Ela criou uma nova Alice. Ela não era essa pessoa, ela criou essa nova Alice. E assim como num filme, né, a nossa vida ela tem uma estrutura de filme, tá? Então se você acha que a sua história é chata, por que você não começa a escrever uma nova história para você, tá? Porque há um tempo atrás eu comecei a escrever a história de um astro, de um popstar, né, de um grande professor. Eu comecei a escrever essa história. Então eu lembro lá de trás, quando eu tava com a Kai escrevendo essa história. Eu lembro que eu tava assim: a gente vai gravar tantos vídeos, a gente vai se expor assim, a gente vai fazer stories, a gente vai fazer palestras, a gente vai fazer eventos, a gente vai criar uma marca, a gente vai dar aula, a gente vai ter ginásios lotados, a gente vai encher estádio, a gente vai não sei o que lá. Mas para isso a gente vai se expor de tal forma, a gente vai conhecer pessoas novas. A gente começou a escrever como seria a nossa vida, né? E de fato, a gente começou a agir dessa forma e a gente chegou nesse ponto. E aí a gente, de fato, se tornou o primo rico, tá? Então, no caso da Alice, ela não era essa Alice, ela se tornou essa Alice. Então, qual que é a moral dessa pequena historinha aqui? É que ela criou algo. Se você não está feliz com a sua história, você pode criar a sua história, você pode criar algo novo. Você não precisa se conformar com a realidade que você tem hoje. Você
pode criar alguma coisa. Você não está feliz com você? Está assistindo acima do peso? Não sabe o suficiente? Não investe? Não guarda? Não dorme direito? Não malha? Não conhece ninguém? Cara, então escreve uma nova história. Escreve uma nova história. E começa a agir como esse grande personagem. Faça coisas que você jamais teve coragem de fazer. E isso daqui vai, aos poucos, criar um novo Tiago, uma nova doutora Maíra Moreira, um novo Shelton, um novo Benedict, né? Um novo Eric. Você vai criar uma nova pessoa, tá? Então isso daqui foi o que eu vi ontem, né? De um TikTok super legal. Depois eu vou postar nos stories, a Lê Marques, se eu não me engano. Eu gostei muito dessa história porque no final das contas é isso que faz a gente ser que a gente é. A gente escrever o que a gente gostaria de ser e ter a coragem de executar, tá? Gostou, amorzinho? Muito irado. Muito maneiro, né? Então vamos lá. Olha só, eu não cheguei nem na introdução. Que maneiro, né? Vamos lá. Autodisciplina começa com o domínio do pensamento. Tá? E me diz assim, se você está escrevendo a sua história nesse momento ou se você está vivendo uma história escrita por outra pessoa nesse momento. Isso é muito importante. Bota para mim nos comentários aí, tá? E aí, vocês perguntam por que o Thiago fica pedindo para eu colocar nos comentários toda hora? É porque eu quero que você tire daqui e bote aqui fora, para começar a virar ação de alguma forma. E a autodisciplina, ela começa com o domínio próprio, o domínio do pensamento. Se você não controlar os seus pensamentos, você não pode controlar as suas necessidades. Tá? Então, primeiro aqui, lembra? Primeiro aqui, depois aqui fora. E sabendo que todas as leis de Napoleão, de alguma forma, elas se complementam. Então, você tem vários provérbios, né? Hoje, separamos até alguns provérbios. Ó. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O tolo dá vazão à sua ira. Então, o tolo tá maluco, tá possuído pelo caos. E ele pega e ele dá vazão à sua ira. Agora, o sábio domina-se. Não é? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, uma cidade com seus muros derrubados, uma cidade sem muros, é uma cidade vulnerável. Ela pode ser atacada a qualquer momento e não tem nem como se defender. Então, é assim, né? É quem não sabe dominar-se, como uma cidade sem muros. Tá bom? Então isso daqui é muito importante. Do que se adianta ter o entusiasmo que a gente falou ontem se você estiver na direção errada, se você não tiver esse autocontrole, você também não vai colher algo decente. Eu vou te fazer 6 perguntas e eu quero que você responda com um número aqui no chat, tá? 6 perguntas. Você não vai lembrar da pergunta que eu fiz, não precisa anotar a pergunta, só anota o número, tá bom? Só anota o número e vai escrever no comentário. Eu vou te fazer 6 perguntas. Então a primeira pergunta você vai pôr, por exemplo, 2. Aí eu vou fazer a segunda pergunta, aí você vai falar tipo 5. Aí a terceira pergunta você vai pôr tipo 3. Você vai somando 1 mais 5 mais 3 e a gente vai chegar em 6 números. Eu quero que vocês somem esse número, beleza? Então vamos lá. De 0 a 10, quanto maior, pior, ok? Quanto maior, pior. Por exemplo, você se acha forte, 10 é muito fraco, 1 é muito forte, tá bom? Também. Oi? Forte fisicamente ou forte interiormente? Foi só um exemplo. Foi só um exemplo, tá? Então vamos lá, responda aqui no chat, vamos devagar aqui. Primeira pergunta. Você explode com qualquer coisa que saia fora dos seus planos com facilidade? Você explode com qualquer coisa que saia fora dos seus planos com facilidade? De 1 a 10. Não dá enter ainda no comentário, só deixa aí no seu comentário. Por exemplo, eu explodo com qualquer coisa, 10. Não, eu sou muito autocontrolado, 1. Tá? Segunda pergunta. É compulsivo com gastos desnecessários? Ô amor, nem você, não é pra você mandar, deixa no comentário, depois você vai adicionando a pergunta. Pergunta, dá pra responder? Ai meu Deus, não amor, é que eu quero dizer assim, ó, eu fiz a primeira pergunta, certo? Vocês podem qualquer coisa, você botou 2, certo? Você bota 2, mas não dá enter ainda, deixa a próxima pergunta, pra você ir adicionando os números, tá bom? Então, segunda pergunta é compulsivo com gastos desnecessários? Sendo 10 muito compulsivo, o ápice do compulsivo, não consigo me controlar nem a pau, e 1, eu sou muito controlado, tá? 3, procrastina com frequência. 10, eu sou muito procrastinador. 1, eu sou zero procrastinador, tá?
4. Você abusa da comida e do álcool. 10. Cara, eu encho a cara por qualquer coisa eu vou arrebentar no iFood. E não, eu sou ultra controlado. 5. Você tem dificuldade em definir prioridades? 1. Não, cara, eu tenho minhas prioridades definidinhas. 5. Não consigo. 10, né? Impossível, né? E 6, sexta e última pergunta. Em uma conversa, tem dificuldade de esperar a sua vez de falar? Não tem 0, gente. Aliás, tem 0, né? De 0 a 10, pode ser. Em uma conversa, tem dificuldade de esperar a sua vez de falar? 10. Eu não consigo esperar a minha vez de falar. 0. Cara, eu sou ultra paciente, né? Então você vai somar todos esses números. E agora eu quero que você escreva, né? Quanto que deu de fato essa soma? Tá bom? Quanto que deu de fato essa soma? E aí o que você vai fazer? Ó, Caplito na área. Chegou no final do exercício, Caplito. Ó, o que você vai fazer? Você vai pegar esse número que você escreveu agora e você vai dividir por 6. Tá bom? Você vai dividir por 6. Beleza? Então, por exemplo, deu 60 pontos. 60 pontos você vai dividir por 6, dá 10. Tá? Então, nossa, mano, o seu deu 12 pontos. Tá, então o da cá deu 12 pontos. Então vai pegar 12 dividido por 6, dá 2. Então você vai chegar no resultado. Então esse resultado se divide por 6, beleza? E agora eu vou te dizer o que significa o número que a gente chegou. Se a sua média ficou entre 10 e 8, ou seja, entre 10 e 8, você é um sabotador. Se você é um sabotador, você é aquele que é imprudente, você não sabe se controlar em nada. Você se sabota em tudo. Beleza? Mas somando o resultado. Dividindo por 6. O seu deu 2. Tá? De 8 a 10, você é imprudente, você não sabe se controlar em nada, você se sabota. Se você ficou entre 6 e 7.9, você tem controle em algumas coisas e outras não, mas você enrola demais e você acaba ficando na média. Tá bom? Entre 6 e 7.9. Você controla algumas coisas, outras não, mas você enrola demais e você fica na média. Entre 4 e 5.9, você está no nível da mediocridade. Mediocridade, tá? Você fica na média, você é uma pessoa acomodada, você sabe que pode melhorar, mas você não faz. Isso é importante. Ah, você falou que eu tô na média. Cara, você está na média, infelizmente, mas tem uma coisa interessante. Você não quer estar na média e você sabe que você não deve estar na média. Tá bom? Isso aqui é importante. Se você ficou abaixo de 4, você é uma pessoa prudente. Você sempre tem algo a melhorar, mas você sabe frear pensamentos e lidar com emoções. Então, parabéns, amor. Toca aí. Toque voador. Você ficou no 2, tá? Eu também tô na casa dos 2 aí, tá, amor? Então, muito bom, muito bom, muito bom. O Kaique falou, eu não sei a hora de falar. O Kaique, meu amigo, o Kaique não sabe a hora de falar. O Kaique com certeza não sabe a hora de falar. Mas a gente ama ele mesmo assim, né? A gente ama o Kaique mesmo assim, tá? Então, por que a gente faz isso? Não é para fazer ninguém sofrer. É porque a gente precisa ter visibilidade e clareza das coisas. Porque isso aqui nos ajuda a dar o próximo passo. Tá bom? Ai, ai, ai. Muito bom? Muito bom? Então, agora vocês sabem aonde vocês se encontram na pirâmide do autocontrole. Ô Augusto, vou ali chorar um pouquinho. Não, Augusto. Cara, é massa isso, porque... Por exemplo, quando a gente faz exercício de quanto eu preciso para me aposentar e eu vejo que de fato eu estou longe de chegar no meu número, eu não vou ficar triste com isso. Eu vou ter a realidade e agora eu posso trabalhar com a realidade. Ao invés de ficar trabalhando em cima de uma mentira, achando que não, eu vou ficar rico em um ano e tal. Não, não é assim. Cara, a gente precisa ter um choque de realidade às vezes, velho. Às vezes as pessoas só querem falar o que a gente quer ouvir. E as pessoas que nos amam de verdade, elas têm que falar o que a gente deve ouvir, não o que a gente quer ouvir. Tá? Vamos então para os conselhos de Napoleon Hill. Os conselhos de Napoleon Hill sobre autocontrole. Primeiro, autocontrole do pensamento é o princípio das suas ações. Então, o autocontrole do pensamento é o princípio das suas ações. Lembra aquela coisa lá, cara? Primeiro a nossa cabeça, depois acontece aqui fora. Então, a gente quis criar o Primo Rico lá atrás, ele foi criado depois, né? Quis fazer dieta, a gente fez dieta depois. Quis começar a investir, comecei a guardar dinheiro. Então, cara, sempre começa aqui. Quero estudar,
depois eu estudo. Quero ler, eu leio um livro. Quero fazer uma coisa, depois eu faço. Então sempre começa aqui. Quero fazer alguma coisa errada, começa aqui. É por isso que tem coisas tão importantes, tão interessantes, né? Eu sou um cara que eu gosto muito da Bíblia, né? Então tem muitos conselhos importantes lá. Então tem muitas coisas que a Bíblia diz pra gente evitar e que as pessoas hoje no mundo falam, não, cara, mas aí não precisa evitar. Mas são pequenas coisas que são pequenas sementes que vão crescendo e virando coisas maiores. E vão virando coisas maiores. Então evite pensamentos, cara, que são pequenas sementes que podem virar coisas muito maiores. Eu não vou entrar agora nesse mérito para não polemizar aqui, mas, cara, evite algumas coisinhas aqui, evite, porque hoje elas parecem inofensivas, mas lá na frente, cara, elas são coisas muito grandes, muito maiores, tá? Agora, qual que é o ponto? O ponto é que os meus pensamentos, de alguma forma, eles estejam harmonizados com o meu objetivo. Se eu tenho pensamentos que não estão harmonizados com o meu objetivo, cara, eu estou errando em algum momento, eles vão me desvirtuar. Então os pensamentos têm que ter a ver com os meus objetivos para que eu desenvolva um autocontrole e ele pode ser desenvolvido. Então imagina um jogador de futebol que entra no estádio. Quem aqui já deu palestra? Quem aqui já deu palestra alguma vez? Já subiu num palco? Eu entrei, né? Eu já dei palestra em estádio, já dei palestra em ginásio, já dei palestra para uma cacetada de gente, né? Agora eu estou diante de 15 mil contas aqui, né? E é bizarro esse momento, porque imagina, né? Eu tô aqui, 15 mil pessoas, aí passa comentário bom, passa comentário ruim, passa gente descendo a lenha, passa gente elogiando, é uma mistura de coisas. Então eu fico imaginando como deve ser pro jogador de futebol, que ele entra em campo e aí de repente começa a ser vaiado por todo mundo. Cara, é um autocontrole absurdo. Ó, tem uma galera de palestra aqui, muito bom. Não é? Tem que ter um controle absurdo isso daqui. Então, segundo o conselho de Napoleão Hill, definir prioridades é a estrada do autocontrole. Por quê? Porque isso aqui te impede de procrastinar. Então eu vou dar uma dica para vocês e vou mandar depois nos WhatsApps para vocês, tá? Imagina que existe aqui uma escala, tá, de esforço contra resultado. Mentaliza isso, ó, esforço, resultado. Então muito resultado, pouco esforço, muito esforço. Então imagina aqui, ó, eixo Y, eixo X, muito resultado, tá? Muito esforço. Então a gente tem uma zona onde eu tenho muito resultado, muito esforço. Eu tenho uma zona onde eu tenho muito resultado, pouco esforço. Eu tenho uma zona onde eu tenho pouco resultado e pouco esforço. Eu tenho uma zona onde eu tenho pouco resultado e muito esforço. Quando você tira da sua cabeça tudo que você tem para fazer e você joga nisso, cara, você vai ver como você vai começar a ter clareza. Então pega um desenho desse. Começa por onde você tem muito resultado e pouco esforço. Depois muito resultado e muito esforço. Depois pouco resultado e pouco esforço. E depois pouco resultado e muito esforço. Defina a sua prioridade assim, tá? Vai ser incrível isso daqui. Então bota isso aqui pra fora. Ó o Vitor Hugo aí. Caraca, Vitor Hugo, estamos precisando conversar, hein? Um abraço, meu irmão. Então, faça isso daqui, tira da sua cabeça e exerça as suas prioridades, tá? Então, por exemplo, na minha cabeça hoje, tá? Eu tenho prioridades, isso daqui me guia, isso aqui guia o que eu faço. Quais são minhas prioridades hoje? Deus e minha obra, né? Deus e trabalho. O trabalho não é o meu emprego, o trabalho é a minha obra, ou seja, meu propósito de vida, né? É o propósito de Deus. Aí eu tenho aqui a minha família, que é eu, a Cá, hoje, né? Toda a minha família. Então, cara, isso aqui é a minha prioridade. E para mim depois vem saúde. Eu não preciso estar certo ou errado. É que se essas são minhas prioridades, tá? Isso aqui vai guiar o meu processo de decisão. Quais são as suas prioridades hoje? Escreve para mim, quais são as suas prioridades hoje? Tá? Em macro temas. Quais são as suas prioridades? É família primeiro? É trabalho? É Deus? É saúde? O que é a sua prioridade hoje? Tá? É conhecimento? Nesse momento é investimento? O que são suas prioridades hoje? Tá? Quando você tira da sua cabeça as suas prioridades, você passa a tomar decisões muito melhores. Beleza? Então, eu lembro que em foi em 2018 ou 2019 que eu viajei igual um maluco. Você lembra disso? Acho que foi 18. Foi 18? Não, foi antes da pandemia, então foi 19. 2019? Em 2019, gente, em 2019 eu lembro, gente, eu devo ter feito umas 100, 150 palestras.
Alguma coisa assim. Lembro que tava o Kaique no time, o Lucão, o Gui, o Hugo, o Dani, a K. Cara, a gente, bicho, eu vou te falar, eu fazia live 5 da manhã, eu fazia palestra em 100, 150 lugares diferentes no ano, eu viajava pra caramba, pegava carro, era uma loucura. Minha prioridade, e aí não tinha muito tempo de ajeitar minha rotina, então eu me guiava por prioridades. Minha prioridade é trabalho? Então tá, então você tem que tomar decisão a trabalho. Minha prioridade não era dieta na época, por exemplo. Então, cara, minha prioridade era fazer o trabalho, era estar no lugar certo, era fazer as minhas lives, né? Então, nesse momento, uma das minhas prioridades é fazer essa live aqui. Então, você pode ver, eu não me atraso, 5 e 6 eu estou sempre aqui. Eu tenho o meu despertador, eu tenho o despertador da K, eu tenho a minha força de vontade, eu não me atraso, tá? Então, quais são as suas prioridades? Porque se a minha prioridade é Deus, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordo é orar. Não é? Porque minha prioridade é Deus. Se a minha prioridade é saúde, cara, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é, por exemplo, malhar. Se minha prioridade é trabalho, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordo é trabalhar. Então a prioridade, ela vai ditar o ritmo das suas coisas, tá? Ó, o primo lembrou, o primo das antigas aí, ó, o Mar Carregosa. As lives eram realizadas nos aeroportos. Lembra disso, cara? Era de aeroporto em aeroporto. Beleza? Terceiro aconselhamento de Napoleão Hill. A falta de autocontrole não gerará progresso. Eu estava com Ray Dalio, uma das maiores personalidades, um dos caras que eu mais admiro na minha vida. Vocês sabem disso, Ray Dalio. É o homem número 66 em termos de patrimônio no mundo. Mas além do patrimônio dele, ele é um cara incrível, humilde, inteligente, genial. E aí ele diz o seguinte: o segredo dos princípios de vida dele. Ele tem 2 livros. Um livro chama Princípios, desse tamanho assim, ó. O livro ele é quase que desse tamanho. Princípios. São só princípios. Princípio. E aí eu falei, Ray Dalio. Aí eu expliquei pro Ray Dalio sobre a maçã. Eu peguei uma maçã e falei, Ray, pra mim, né? Eu me inspirei em você, criei princípios. E um dos meus princípios é o princípio da maçã. Então, cara, você abre uma maçã, você descobre quantas sementes existem dentro, mas nunca saberá quantas maçãs existem dentro de uma semente. Isso daqui é a lei da multiplicação, é a lei da semeadura. E aí ele achou incrível. E eu falei, e você tem os seus princípios, né? O que tem por trás dos seus princípios? E ele falou assim, o que tem por trás dos meus princípios é muito simples. Pain plus reflection equals progress, ou evolution. Né? Não lembro se ele falou evolution ou progress. Né? Então, basicamente, né, dor mais reflexão igual a progresso. E o que acontece na nossa vida? A gente só sofre. A gente só sofre. Né? Então, por exemplo, você vai, sei lá, você vai beber muito, você enche a cara. Você adora, não é? Você adora encher a cara. E no outro dia, você sente dor, arrependimento. Puta, cara, putz, bebi fiz um monte de cagada. Dor, certo? Dor. Aí você pega e você não guardou o dinheiro, você gastou todo o seu dinheiro. O que acontece? Tá lá você e sua esposa chorando. Ai, meu Deus do céu, o cara gastou toda a grande, não pode mais fazer isso. Dor. Sabe o que muda o jogo? Reflection. Dor todos sentimos. Se você junto da dor adicionar reflexão, você vai trazer progresso para sua vida. Dor todos temos, todos sentimos. Mas se você adicionar junto da dor reflexão, você vai ter progresso. Então comece a adicionar reflexão na sua vida. As pessoas pensam pouco, as pessoas falam demais, elas fazem coisas demais sem ter prioridades, mas elas não refletem, elas só sentem dor. Elas fazem, sentem dor, fazem, sentem dor, fazem, sentem dor. O que vai quebrar essa lógica é você fazer, sentir dor, refletir e evoluir. Então falta reflexão. Por isso que essas lives de manhã, elas são tão importantes. E muitas vezes não é nem por mim aqui, é por você estar em uma de reflexão. Porque vocês sentem dor o dia inteiro, eu também, o tempo todo, a gente sente dor o tempo todo, mas a gente não reflete. Se a gente não reflete, a gente não cresce, tá? Então, isso daqui é o que vai te fazer crescer, né? E aí, no livro de Napoleão Hill, ele tem uma frase que eu acho incrível, né, que a gente tirou de lá, que é: temos uma vantagem extraordinária sobre todos os que nos ofendem. Temos o direito de perdoá-los, ao passo que eles não possuem tal vantagem. Então, a pessoa que está estressada, ela não consegue perdoar a gente. A gente que está sofrendo um ataque, a gente pode perdoar essa pessoa, tá? Isso daqui faz a gente evoluir pra caramba. Então, eu contei, eu estava no trânsito, veio uma moto do meu lado, ficou muito brava comigo, eu estava no meu carro blindado, falando, caraca, essa moto, o que o cara quer fazer? E o cara me xingando no vidro e tal, e eu olhando, cara, assim, meu, arrepiando, apavorando. Aí eu olhei e falei, moço, me desculpa. Aí ele parou assim, né? Então, muitas vezes, cara, né, a gente simplesmente pede desculpa. A
a gente demonstra humildade. E a pessoa, ela se quebra por inteira, não é? Então, quando a gente fala de gastar, cara, existem métodos para você gastar menos. Então, eu vou te passar alguns aqui para você aumentar o seu autocontrole. Sugestão. Aliás, time, vamos fazer isso daqui para as pessoas imprimirem ou botarem no fundo de tela do celular delas hoje, tá? Que é o QP2A. Então, eu lembro quando eu estava viajando muito, eu estava muito em aeroporto, aí você entra no aeroporto e tem lá um Trident. R$98 um Trident. Né? Um pão de queijo, R$45,60. Cara, bizarro. Um café, $38, né? O Trident parcela 3 vezes, pelo menos. O Trident aceita parcelamento 3 vezes, o pão de queijo tem financiamento no aeroporto, então é tudo muito caro. Só que ainda assim a gente compra muitas vezes, né? Por quê? Porque a gente não pensa, né? Na verdade a gente pensa, mas não consegue se controlar. Então como que a gente faz para se autocontrolar no aeroporto? Existe uma coisa chamada QP2A, né? Que eu criei lá atrás. QP2A. O que é o QP2A? É basicamente o eu quero comprar isso? Quero. Passou. Eu preciso comprar isso? Putz, cara, não preciso. Então, peraí. Então não preciso comprar, né? Bom, eu posso comprar isso? Putz, eu não posso. É muito caro, preciso guardar dinheiro e tal. Beleza. Se for sim, eu compro. Se for não, eu já parei. Agora eu quero agora, porque eu posso comer esse pão de queijo agora ou um pão de queijo daqui a 2 horas no evento que é de graça, né? Então, se você disser sim para tudo, você compra. Se você disser não para alguma coisa, você simplesmente para. Então, você externaliza isso. QP2A, 4 perguntinhas que vão te ajudar. Tá bom? Quero, preciso, posso, agora. Isso aqui vai evitar várias compras. Então, vai aumentar o seu grau de autocontrole. E o autocontrole, ele é treinável. E aí, tem uma passagem que está em Tiago 3, se eu não me engano, que é incrível. Repara nisso daqui, olha essa sabedoria na frase. O freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Então, a gente tá andando de cavalo, né, amor? Aí, quando você tá andando no cavalo, você tá lá com a rédea e tal, e o freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Então, se é um navio gigante, tem um pequeno leme, você vira um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, você controla o navio inteiro. Agora, uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo, tá? E o que é isso? Ao que está se referindo o texto? A nossa língua. A nossa língua. As pessoas muitas vezes não conseguem controlar a sua própria língua e falam coisas que não deveriam. Eu já errei muito e eu fico me policiando. Ontem mesmo recebi um conselho sobre isso. Cara, guarda a sua língua, guarda o que você fala, porque a gente fala demais, né? Então isso daqui é pequeno, mas o que muda no nosso autocontrole é gigante, tá? E aí vou contar uma última história antes de dar uma pausa aqui e aí ir para a nossa segunda parte da live, que é quando de fato eu vou falar sobre o nosso treinamento, tá? Mas essa história é incrível, cara. Essa história é incrível. É a fábula do cavalo. Vou pôr musiquinha pra contar. Você quer a musiquinha? Ficou bom. Vamos pôr uma musiquinha então. Vocês querem a musiquinha? Vou pôr uma musiquinha pra contar então. Olha só. A musiquinha da outra hora. Tá bom. Ó. Olha que interessante. Eu vou até aumentar um pouquinho a musiquinha aqui para ficar mais chocante. Ó. Um cavalo estava amarrado e tentava se soltar desesperadamente. Tem mais gente? Um cavalo amarrado, ele estava, meu Deus, preciso me soltar. Aí veio uma raposa. Ele tá muito alto. Aí veio uma raposa, gente. Então tava o cavalo tá amarrado, desesperado, querendo viver. Aí veio uma raposa e falou assim, caramba, vou te soltar. Soltou o cavalo. Aí no que soltou o cavalo, né, falou o seguinte, amigo, na fazenda aqui do lado tem um belo pasto para você se alimentar. Aí o cavalo pegou e falou, que incrível, tem um pasto para me alimentar. Aí ele pegou e foi pro pasto se alimentar. Quando ele soube disso, né, o cavalo ele entrou na terra de uns fazendeiros, de fato, e ele começou a comer toda a plantação. Aí ele começou a comer tudo, começou a se alimentar. E aí quando o cavalo percebeu, veio o dono da fazenda, pegou sua espingarda e matou o cavalo. Caraca, o cavalo morreu. O cavalo estava preso, a raposa soltou ele foi comer pasto lá, estava se divertindo, pum, tomou um tiro e morreu, né? Aí o dono do cavalo, que viu que o cavalo dele morreu, pegou a espingarda dele e pá, matou o dono da fazenda. Aí a mulher do dono da fazenda, quando percebeu que o marido tinha sido assassinado, pá, matou o dono do cavalo.
E aí, por vingança, o filho do dono do cavalo, pá, matou a mulher. E aí os vizinhos ficaram tão irados. E aí, em cólera, eles mataram o garoto, pá, e queimaram a casa. E eles perguntaram para a raposa. Falaram, raposa, por que você fez tudo isso? Você não tem amor no coração? E a raposa respondeu, eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo. E aí, o que você tira dessa história, né? O que você tira dessa história? Bom, a falta de autocontrole gera uma reação em cadeia infinita. Tá? A falta de autocontrole gera uma reação em cadeia infinita. Tá? Então, nessa de olho por olho e dente por dente, todo mundo termina cego e banguela. Tá? Todo mundo termina cego e banguela. A raposa é uma analogia para nossa mente. O cavalo é uma analogia para as nossas ações. E sem autocontrole de um, o outro se desgoverna. Tá? A língua é pequena, mas tem poder para dar vida e para dar a morte. Para abençoar e amaldiçoar. Você escolhe. Forte, né? Bizarro, não? Bizarro, bizarro, bizarro. Gente. Forte isso daí. Forte, forte, forte. Galera, quero primeiro perguntar uma coisa. Quem gostou da live de hoje, manda aí, eu gostei, eu curti. Tá? E agora, eu sou assim, eu sou muito justo sempre com vocês. Nunca quero pegar nenhum de vocês desprevenido. Tá? O desafio que eu faço de manhã, ele é completamente genuíno e gratuito para vocês. Tá? Então, quem veio aqui pelo conteúdo, essa é a hora que eu me despeço de vocês e a gente se vê amanhã. Agora, quem quiser ouvir sobre o que eu tenho para falar agora, eu vou falar sobre o meu treinamento que eu abro inscrições hoje. Tá? E eu sempre gosto de ser muito fair com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma musiquinha 30 segundinhos. E aí, quem quiser, bom dia para vocês, a gente se vê amanhã. Mas quem quiser ouvir sobre o treinamento, fica aqui que eu vou explicar tudo, tintim por tintim hoje, finalmente, porque hoje a gente abre as inscrições, tá bom? Então 30 segundinhos para quem quiser finalizar, compartilhando nos stories. E aí, quem quiser saber sobre o treinamento, daqui 30 segundinhos eu falo. E quem já é inscrito, deixa uma maçãzinha aí, turma. Curtiu hoje, mano? Bom, né? Essa cabecinha aí. Ó, enquanto a galera vai saindo ou ficando, deixa eu dar um oi pra galera aqui. Olha aqui, ó. Olha os meliantes, como vai? Olha o sono do meliante. Rapaz. Nossa, tá cansado. Tá cansado você, hein, meliante? E esse meliante aqui de barriga pra cima? E aí, meliante? Quase, hein? Quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos nessa? Bom, tem muita gente saindo porque a gente mandou o link por e-mail. Não tenham, às vezes não precisem ter tanta pressa. Fiquem tranquilos, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês, tá? A gente finalmente, depois de a última turma que a gente abriu foi em janeiro, estamos em julho praticamente. Estamos em julho. Estamos abrindo uma turma 6 meses depois, tá? Então, quem já faz parte do treinamento manda maçãzinha. Quem já fez, diz aí o que vocês acharam das turmas anteriores, tá? Sou muito confiante no nosso produto, então deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é o material didático. Tá? Ó, existe um material didático, né? Então todas as lives, né? Todas as aulas, a gente tem um material didático antes, tá bom? Todo o material didático temos antes das aulas para você se preparar, tá bom? Todos os materiais didáticos aqui. Todas as nossas lives, todas as nossas aulas, né? Eu não vou chamar de live, né? Seria depreciativo. Porque a gente faz aulas de 3, 4 horas muitas vezes e todas as aulas elas geram um mapa mental bem definido aqui, ó. Olha que interessante. Para você poder relembrar depois. Então isso daqui é da turma anterior, por exemplo. Tá bem mais técnico, tá vendo? Todas as aulas geram aqui os mapas mentais de fato, tá? Todas as aulas. Então, cara, todas as aulas têm isso daqui. Enfim, é bem interessante para você poder rever depois todo esse material.
Então todas as turmas a gente tem os mapas mentais, a gente geralmente dispara os mapas mentais das turmas anteriores também. Então esse aqui é o do meu milhão 3.0, né? Eu tenho aqui o do meu milhão 4.0, eu tenho aqui o do meu milhão 2.0, então tem todos os mapas mentais, né, para a turma. Então todas as aulas estão disponíveis e a gente tem um zelo incrível para você. O que é a mentoria? Tá? Vamos resumir aqui para vocês o que é a mentoria. A mentoria é um processo de 12 semanas. É um processo de 12 semanas. Em 12 semanas você vai ser transformado. Tá bom? Em 12 semanas você vai ser transformado. Em 12 semanas a gente vai aprofundar muito em 3 tópicos, em 3 macrotópicos, tá? Primeiro, você vai gerenciar melhor suas finanças pessoais. Você, a sua família, as pessoas ao seu redor, vocês vão gerenciar suas finanças pessoais melhor. Vocês vão ter um método para acompanhar suas finanças. Então vocês vão diminuir os gastos, vocês vão gastar melhor. Muitas vezes vocês vão gastar de uma forma muito mais inteligente. Vocês vão investir muito melhor. O que é investir muito melhor? A gente vai aprofundar em ações, em renda fixa, em fundo imobiliário, em investimentos internacionais. Nessa turma a gente vai mostrar na prática, comprando uma ação, escolhendo uma ação, comprando fundo imobiliário, escolhendo fundo imobiliário, comprando uma renda fixa, escolhendo na prática, investindo no exterior, mostrando na prática. Então a gente vai montar um portfólio e eu arrisco dizer que é o seguinte, geralmente a gente tem vários momentos de mercado. Momento de mercado é quando a bolsa está bombando, muitas pessoas querem fazer treinamento. Muitas pessoas querem fazer o treinamento, tá? E aí, nesses momentos, as pessoas querem fazer e a bolsa está bombando. Nesse momento, a bolsa está em crise. E é onde a gente tem menos pessoas querendo fazer. E esse momento é o melhor momento para você, cara, comprar ações. O ponto é quais ações, quais investimentos, quais fundos imobiliários, quais criptomoedas, né? Como você vai fazer para escolher, tá? Gente, ó, foca no que eu estou dizendo aqui. Deixa eu tirar os comentários e eu já abro de novo aqui, tá? Foca no que eu estou dizendo. Então a gente vai aprofundar em tudo que é investimento, aprofundar em portfólio, diversificação de carteira, tudo isso. E a gente tem um terceiro pilar, que com o tempo eu entendi que só investir não vai te enriquecer. Então, quem acha que vai enriquecer só investindo, provavelmente não vai. Por quê? Porque você precisa gerar patrimônio para multiplicar patrimônio. Então a gente vai falar muito sobre negócios também. Então a gente fala sobre dinheiro, sobre multiplicação de patrimônio, sobre empreender. Então se você é empreendedor, se você é um profissional autônomo, se você quer empreender, se você é um influencer, se você quer trabalhar com internet, cara, tudo isso daqui vai ser muito beneficiado. A gente vai trabalhar muito um pilar também sobre, de fato, negócios. Então o objetivo é te ajudar ao longo de 12 semanas a aprender como encontrar as melhores oportunidades do mercado para aumentar, proteger e diversificar o seu patrimônio e finalmente traçar um plano em direção à sua liberdade financeira ou multiplicar mais seu patrimônio caso você já tenha atingido esse número, tá? O que a gente tem de diferente para hoje? Por que é importante? Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque nesse exato momento a gente tem 2 coisas que só estão acessíveis hoje, para quem fizer a inscrição hoje e amanhã já não tem mais, tá? Vocês sabem que eu sou muito sério com isso. Primeiro, as 1.000 primeiras pessoas que se inscreverem na mentoria hoje, elas vão receber de uma forma gratuita, né, ou bonificada, digamos assim, um treinamento presencial de 3 dias. Então existe um treinamento presencial de 3 dias, tá, que é o Equity+, onde passa 3 dias falando sobre visão de negócios, OKRs, marketing, vendas. E eu tenho muitos convidados que participam e bilionários, mas eu não vou falar quais são os nomes agora. Um treinamento de 3 dias, um treinamento de R$ 2.500. E eles vão ser bonificados para as primeiras 1.000 pessoas que participarem do treinamento. Geralmente, as turmas que a gente faz do Meu Milhão, elas geralmente têm de 3.000 a 8.000 pessoas, né? A gente oscila entre 3.000 e 8.000 pessoas, depende um pouco do momento de mercado, tá? Então, é muito provável que essas 1.000 pessoas já tenham, inclusive, essas 1.000 vagas já tenham sido preenchidas agora, que agora é 5,57, mas se você tiver alguma dúvida, é melhor você correr. Segunda coisa, a gente tem hoje, no dia de estreia de lançamento da mentoria, um desconto de R$1.000. Então o treinamento custa R$ 2.997, mas hoje até R$ 23,59 ele custa R$ 1.997, tá? Ou 12 vezes de R$ 199, tá bom? Amanhã ele já não tem mais esse desconto. Então você pode entrar amanhã na página, você vai ver que não vai mais ter esse desconto. Então, cara, você e sua esposa, cara, comprem juntos, façam esse treinamento. Você e seu marido façam juntos.
Então é o seguinte, eu autorizo você e sua esposa, ou você e seu marido fazerem juntos o treinamento. Não autorizo vocês ficarem compartilhando entre várias pessoas, porque vocês vão ter um grupo fechado, uma comunidade. Eu não vou colocar mais de uma pessoa, né, a não ser que seja o casal nessa comunidade, tá bom? Então 12 semanas. Primeira semana, diagnóstico financeiro. Segunda semana, estratégia ARCA. Terceira semana, método ARCA na prática. Depois, escalando seus ganhos. Outra semana, fundos imobiliários. Depois, comprando ações na prática, protegendo seu patrimônio, dinheiro fazendo dinheiro, renda fixa, criptoativos e NFTs, calculando valuation, visão de negócio e uma cacetada de coisas lá dentro, tá? Só uma coisa sobre o Equity+, olha o material do Equity+, que é aquele bônus que eu falei para os 1000 primeiros. Isso aqui é o material do Equity+, olha que bacana. Então, em alta qualidade, tá bom? Em alta qualidade, isso daqui é o material do Equity+, então as pessoas todas recebem esse material didático. Eu gosto muito de fazer material didático, eu acho que traz um valor diferente para o negócio, né? E especialmente para quem é empreendedor ou autônomo, né? Para quem quer empreender, cara, quando eu penso no investimento nesse treinamento, que é muito diferente o preço do valor, cara, será que fazendo esse treinamento você não vai gerar pelo menos R$2.000 a mais, né, na sua vida? Eu acho impossível, de verdade, eu acho impossível, tá? Para quem é empreendedor, assim, o valor é gigantesco. Tanto é que o tempo todo eu recebo muitas propostas de gratidão, né? Ontem veio uma pessoa e falou, quero te dar 10% do meu negócio que você mudou minha vida. E dificilmente eu aceito, né? Mas muitas vezes eu recebo. Então na página vocês vão ver que existem muitos depoimentos. Então se vocês quiserem ouvir de quem é aluno, cara, entra nos depoimentos, vocês vão ver os depoimentos dos alunos. Tem 1 bilhão de depoimentos de pessoas te dizendo o que elas acharam da mentoria, do treinamento e como isso aqui mudou de alguma forma a vida delas, tá? Bom, dados importantes, tá? A gente gosta muito de dados aqui no treinamento, tanto é que toda aula eu faço uma pesquisa para saber se a aula foi boa ou não, para ver o que eu melhoro para a próxima turma. Então essa turma que vocês vão participar, com certeza vai ser a melhor turma da história do 1000 ao Milhão, porque a gente vai aprendendo com cada uma e vai melhorando o treinamento, tá? Então, por exemplo, teve uma turma lá atrás que deu um feedback que a gente demorava para responder. O que a gente fez? A gente contratou 10 monitores para eles responderem todas as perguntas muito rápido, e são perguntas gigantescas já validadas por nós, tá? Então você vai ver como é incrível o atendimento e o suporte do 1000 ao Milhão. 98,3% dos alunos investem melhor depois da mentoria, são os alunos que estão dizendo. 98% dos alunos se sentem confiantes em investir seu dinheiro depois da mentoria. 93% consideram que passaram a gastar melhor e 66% aumentaram a sua renda depois da mentoria, tá? Nosso NPS é muito alto, NPS de 89 para 90, tá? Então um grau de satisfação alto, você pode ter certeza, pode criar expectativa, porque a gente vai entregar essa expectativa, tá? O CSAT que a gente faz em todas as aulas tem uma média de 4,93 de 5, então a métrica muito alta, tá? E a gente tem alguns bônus interessantes de serem ditos aqui, tá? Primeiro bônus, então, esse aqui é só disponível para os 1000 primeiros. Eu não sei se ele está disponível ainda, né? Corram, não sei se está disponível, então são 3 dias aqui no evento presencial. Segundo bônus, Masterclass Como Organizar Suas Finanças, tá? E acabar com as dívidas. Pensa que a ideia, esse treinamento não é para pessoas endividadas, mas de alguma forma isso aqui te ajuda a não voltar para lá, tá? A gente tem Masterclass 5 P's do Protagonismo com Carlos Bush, um grande amigo e parceiro. Um curso sobre como realizar a viagem dos seus sonhos, né, pagando menos. 30 maneiras de fazer R$2.000, né? Então muita gente já paga o treinamento só aqui. Lives do desafio, as regras de ouro mais o mapa mental. Então vocês vão receber todas essas lives aqui gravadas, tá? E temos também o treinamento completo do Código da Riqueza, né, com mais de 1000 slides para te, de fato, gerar mais transformação ainda, tá? É impossível você assistir o treinamento inteiro, completo, você terminar o treinamento e você não vier me falar, Thiago, isso aqui vai mudar minha vida de alguma forma. É impossível, de verdade. Eu não estou te prometendo que você vai ficar bilionário, milionário, nada disso. Porque é um processo, Mas eu te garanto que não tem como você assistir tudo isso e chegar para mim e falar, não funcionou, não vale a pena. Eu tenho certeza que você vai falar que vale a pena. Não tem como não, tá? Comunidade exclusiva, eu acho que isso daqui talvez seja um dos maiores
benefícios, tá, para a turma da mentoria. Então vocês vão ver que vocês vão fazer muito networking, muito relacionamento, né? A gente tem um grupo fechado. Então isso daqui vai te fazer conhecer novos amigos, você vai mudar de ambiente. Então a gente fala muito sobre o Mastermind, né? Cara, aqui você vai, se você não tem um bom relacionamento, aqui você vai conhecer pessoas que querem a mesma coisa que você. Então imagina o poder de você estar cercado de 2.000 pessoas que querem a mesma coisa que você e todo mundo passado por um filtro como esse, sabendo que a melhor forma de você receber é ajudando e todo mundo construindo uma super mente mestre, todo mundo se ajudando, agregando, criando a mesma coisa. Isso aqui é muito poderoso, tá? Então basicamente você vai ter o resumo de todas as aulas através dos mapas mentais aqui, como eu te mencionei. Você vai ter um material didático, a gente vai ter 12 aulas ao vivo aos sábados, começa mais ou menos 9 horas da manhã, termina mais ou menos meio-dia, gravação de todas as aulas, então você pode assistir todas elas gravadas depois, então isso aqui é muito bom. Enfim, tem uma série de bônus gigantescos aqui, né? Somando todos os bônus, darão mais ou menos R$ 8.382. Isso aqui é um benefício real mesmo. O treinamento, ele sai por R$ 2.997. Então você pode entrar amanhã, você vai ver de fato, né? Um número muito mais alto. E hoje existe um desconto de R$ 1.000 até as 11h59 da noite. Né? Se você for parcelar isso daqui, vai dar R$ 197 por mês. Obviamente, se você puder pagar à vista é melhor, né? Você vai ter alguma espécie de desconto, tá bom? E aí a gente tem, além de tudo, uma garantia de 7 dias. Então às vezes você fala assim, Thiago... Então você pensa assim, Thiago, caramba, pô, mas... Cara, eu... Sei lá, eu tô em dúvida, eu quero muito, mas tô em dúvida. Cara, se não for para você, você tem 7 dias para você de alguma forma pedir o reembolso. E você sabe como eu valorizo aqui a minha imagem, então eu não vou me preocupar em te dar um reembolso. Tá? Mas eu tenho certeza que você não vai querer fazer isso porque vai ser transformador na sua vida, tá bom? Então se você tem alguma dúvida, não existe motivo mais para você ter dúvida, porque você tem 7 dias de fato de garantia, tá bom? Gente, o que eu posso te prometer? Eu posso te prometer 12 semanas de muita intensidade, então se você está afim de, eu vou fazer um negocinho, não é para você, mas se você quiser se doar de verdade por 12 semanas e se entregar ao processo, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer na sua vida. Você vai gerenciar melhor seu patrimônio, suas finanças pessoais, você vai ficar muito mais inspirado, você vai se cercar de pessoas que querem a mesma coisa que você, e às vezes é difícil encontrar no nosso dia a dia pessoas que querem a mesma coisa que a gente. Você deve tomar melhores decisões financeiras, especialmente montando a sua carteira de investimentos, né, e trazendo muito mais segurança para você e para sua família, tá bom? Então, para você se inscrever, você pode ir no link da bio no Instagram. Muitas pessoas já receberam o link da pré-matrícula, não estão mais aqui, devem estar na página de vendas. Se você está aqui ainda, vá para a página de vendas, o link está na bio do Instagram, ou o link está nos stories do Instagram, ou você já recebeu no e-mail, de fato, né, o link para você se inscrever, tá bom? E os 1.000 primeiros, como vocês vão ficar sabendo, na nossa primeira aula ao vivo, eu vou dizer quem são os 1.000 primeiros, tá bom? Então, na nossa primeira aula ao vivo, eu vou pegar, vou passar uma lista de quem são os 1.000 primeiros e vocês vão poder acessar tudo isso. Então, para quem está inscrito, desejo, primeiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tenho certeza que vai ser um processo incrível de transformação. Vou esperar vocês na nossa primeira aula fechada, tá bom? E estou muito feliz. É sempre muito gostoso começar uma nova turma e eu vou me doar, todo o meu time, a gente vai se doar. Somos uma empresa hoje de quase 300 pessoas e no final das contas, a gente só existe por vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam animados, inspirados e se preparem, apertem os cintos que agora o bicho vai pegar, tá bom? Beleza? E tem uma outra coisa, só esqueci de falar. Meu time me lembrou aqui. Por mais que o treinamento seja de 12 semanas, você vai receber um acompanhamento até o final do ano. Então, até o final do ano, quando terminar essas 12 semanas, uma pessoa do meu time vai entrar uma vez por semana, ao vivo, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, vocês vão ter um acompanhamento de 12 semanas. Tá bom? Gente, muito obrigado. Tamo junto. E quem já faz parte do treinamento, manda a maçãzinha lá no post do feed. E aí eu vou mandar áudio para alguns de vocês ali nos stories, que eu fico muito animado. Hoje é um dia muito importante. Tá bom? Então, hoje, R$1.000 de desconto até 11h59. Eu tenho certeza que muita gente vai vir amanhã. Mas e ontem o desconto? Não existe mais, é só até hoje. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Valeu, turma. Um abraço. Tchau.